Um desastre climático numa região que vem sendo castigada de forma recorrente com problemas ligados à chuva. Uma situação que afeta uma mesma população, mas também se expande e atinge novas localidades. Uma situação trágica que parece não ter perspectiva de fim. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 2 de maio de 2024. Dia em que a barragem 14 de julho, localizada entre as cidades gaúchas de Cotiporã e Bento Gonçalves, às margens do Rio das Antas, se rompeu parcialmente. Até a tarde desta quinta, o Rio Grande do Sul registrou, segundo a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar, pelo menos 24 mortos em decorrência das chuvas que atingem o estado. A previsão para os próximos dias é de mais tempestade. Uma das áreas mais atingidas é o Vale do Taquari, que em setembro de 2023 sofreu um desastre que matou 54 pessoas. No total, pelo menos 147 municípios do estado já foram afetados pelas chuvas dessa semana, com transtornos como alagamentos, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. Segundo um balanço da Defesa Civil da manhã dessa quinta, quase 10 mil pessoas estão desalojadas e pelo menos 4.600 estão em abrigos. A estimativa é que cerca de 68 mil pessoas tenham sido afetadas pelas tempestades. Com o rompimento da barragem na Serra nesta quinta, o governo do estado afirmou que o efeito não vai ser de devastação e enxurrada, mas o rio Taquari vai ficar com curso livre. O volume do corpo d'água passou de 31 metros, num patamar superior ao que ele estava quando aconteceu a tragédia de setembro de 2023. Na noite da quarta-feira, o governador Eduardo Leite, do PSDB, decretou estado de calamidade pública e disse que o quadro em 2024 deve ser pior que o do ano passado. Ele pediu que moradores afetados deixem as suas casas porque o poder público não tem capacidade de fazer resgate em todos os locais atingidos. Quem não tiver para onde ir deve procurar a Defesa Civil do Estado para se informar sobre abrigos públicos disponibilizados, além de rotas de fuga e pontos de segurança. O governo suspendeu as aulas na rede pública estadual até a sexta-feira. Além dos moradores do entorno do rio Taquari, aqueles próximos ao Rio dos Sinos também receberam alertas para evacuar a região. A represa de Caxias, principal polo econômico do estado, também tem risco de ruptura. A orientação para evacuar abrange ao menos as cidades de Santa Teresa, Roca Salles, Arroio do Meio, Mussum, Encantado, Lajeado, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, Vale Real, Feliz, além dos municípios turísticos de Gramado e Canela. Mais de 100 trechos de rodovias estão interditados. Canudos do Vale, uma cidade com um pouco mais de 1.600 habitantes, está totalmente isolada, sem energia, telefone e internet. As pontes que faziam a ligação com a cidade foram arrastadas pela água. A população está consciente de que nós estamos sim atravessando o que deverá ser o maior desastre do nosso estado, ainda maior do que o que nós vimos no ano passado. E nós estamos tendo muita dificuldade de atuação nos resgates. Por isso que a gente precisa que a população se coloque em situação de segurança o máximo possível nas suas localidades, porque as pessoas às vezes acham que a água não vai chegar na sua casa. É por isso que nós alertamos onde já chegou no ano passado, deverá chegar novamente nessas cidades, nesses municípios. Então, por favor, se protejam, saiam de casa, porque nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates, porque está muito mais disperso nesse evento climático que a gente está vivenciando. Esse que você ouviu foi o governador Eduardo Leite falando a jornalistas na quarta-feira. Na data, ele também publicou em suas redes sociais um vídeo no qual pedia ajuda para o governo federal para lidar com a situação. Nessa quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma comitiva viajaram até o estado e desembarcaram na cidade de Santa Maria. Eles se reuniram com o governador e com prefeitos de municípios atingidos. Um sobrevoo que seria feito na região foi cancelado devido às condições meteorológicas. A catástrofe de agora no Rio Grande do Sul é resultado de pelo menos 3 diferentes fenômenos que estão afetando a região.
Um desses fatores se chama cavado e é uma corrente de vento intensa agindo sobre a região, tornando o tempo mais instável. O segundo fator é um corredor de umidade que vem da Amazônia, que está aumentando a força da chuva. E tudo isso foi mais intensificado ainda pelo bloqueio atmosférico, que é uma decorrência da onda de calor que atravessa o centro do país. Isso faz com que a chuva fique concentrada nas regiões mais extremas do Brasil, como o Rio Grande do Sul. Em setembro de 2023, como a gente já citou, o estado passou por uma catástrofe que deixou mais de 50 mortos. Na época, os temporais e alagamentos também afetaram dezenas de cidades e tiraram milhares de pessoas das suas casas. E, como a gente sabe, o problema de tragédias envolvendo tempestades não é restrito ao Rio Grande do Sul. Em anos recentes, outras grandes chuvas atingiram Bahia, Minas Gerais e São Paulo. São exemplos de desastres que tiveram a ver não só com as condições meteorológicas comuns, que seriam esperadas, mas também com os efeitos das mudanças climáticas. A tendência geral é que eventos como esses aumentem em frequência, intensidade e duração. Conhecida pela publicação de estudos sobre eventos extremos, a revista Boletim da Sociedade Meteorológica Americana mostrou que 73% das pesquisas que divulgou entre 2011 e 2018 comprovaram que a mudança climática estava entre as causas dos fenômenos analisados pelos autores. O Brasil acumula problemas históricos de planejamento urbano que potencializam os prejuízos causados por essas chuvas. E também engatinha no desenvolvimento de planos para lidar de forma consistente e constante com a realidade das mudanças climáticas. Em 2017, o Rio Grande do Sul chegou a encomendar um plano de prevenção de desastres que nunca saiu do papel. Dados do Ministério da Ciência e da Tecnologia sobre os riscos dos municípios brasileiros às mudanças climáticas indicam que 41% das cidades gaúchas têm capacidade adaptativa baixa ou muito baixa. Ou seja, não conseguem responder bem a desastres como inundações, enxurradas e alagamentos. E ainda que as evidências mostrem que essas tragédias são amplificadas pela relação com as mudanças climáticas, o tema ainda aparece pouco na discussão pública sobre desastres como esse no Brasil. Essa omissão prejudica a resposta à mudança climática no país, como mostra um artigo publicado em 2022 na revista Gestão e Conhecimento por pesquisadores da Universidade de Brasília. Do ponto de vista individual, a análise desses pesquisadores aponta alguns motivos pelos quais existe resistência em falar sobre o clima quando desastres acontecem. O primeiro tem relação com a natureza da mudança climática, que é um fenômeno complexo. Como escreveram o Fábio Coelho Neto e o Klaus Ramalho von Baer, a catástrofe climática tem um caráter onipresente, difuso e vago. Embora haja um consenso científico em relação às causas antrópicas das mudanças climáticas, há uma grande incerteza em relação às suas consequências e impactos. Outro motivo para a resistência em se falar sobre mudança climática tem relação com a dinâmica de desastres naturais no país. No caso de eventos como chuvas e enchentes, o aquecimento global não cria novos problemas, mas acentua os que já existem. É comum ouvir, por exemplo, que inundações ocorrem em todo o verão. Mas essa percepção ignora o fato de que temporais, como os de agora, são atípicos por serem mais intensos que o comum e por ocorrerem em períodos em que historicamente não ocorrem. A desigualdade também explica a percepção reduzida sobre os efeitos da mudança climática no país, segundo os pesquisadores. Os desastres causados por eventos extremos não atingem todos da mesma forma. E, geralmente, os mais afetados são famílias pobres que vivem em áreas de risco. A pesquisa comenta também como o negacionismo climático organizado, difundido por empresas que tentam plantar dúvidas sobre o tema ou por grupos conspiracionistas nas redes sociais, pode influenciar a percepção das pessoas sobre o tema. No século XX, empresas americanas do setor petroquímico, por exemplo, financiaram lobistas, propagandas e estudos alternativos para plantar dúvidas sobre a questão. No Brasil, setores como o agronegócio e políticos de extrema-direita divulgam ideias negacionistas que querem tirar dos eventos extremos qualquer relação com as mudanças climáticas. O Durma com essa volta já. Oi, aqui é a Branca Viana da Rádio Novelo. Acho que dá para dizer que todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em Deus, ou em deuses, ou em energias, ou em entidades. Tem gente como eu, aliás,
que tem fé na ciência, no planejamento, na força de vontade. A fé é uma espécie de bússola de cada um, no que a gente se baseia, no que a gente acredita para ser quem a gente é. Era para ser simples assim, mas o que mais tem por aí é gente se incomodando com a bússola ou com a fé do outro. No Rádio Novelo Apresenta dessa semana, a gente traz 2 histórias sobre fato e sobre fé. E sobre como comunicar essas coisas todas. Quando terminar de ouvir o Durma Com Essa, corre lá para o Rádio Novelo Apresenta. No ar, em todos os aplicativos de áudio, toda quinta-feira, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. O Brasil vive uma epidemia inédita de dengue com um número recorde de casos e mortes em 2024. Embora 10 estados e 605 municípios tenham decretado emergência em saúde pública por causa da epidemia, a medida não foi tomada nacionalmente. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, por que o governo não declarou emergência na epidemia de dengue? Primeiro é importante a gente explicar rapidamente o que é emergência em saúde. É um dispositivo legal usado por um município, por um estado ou por um país para reconhecer uma situação excepcional e admitir que a crise de saúde supera a capacidade habitual de lidar com a situação. Isso permite que os governos façam compras emergenciais ou contratações com dispensa de licitação, para dar agilidade aos processos. Foi o que aconteceu no país todo na pandemia de Covid-19. No caso da dengue, a situação em 2024 é de número recorde de casos e mortes. Dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde apontam que o Brasil já tem 4,1 milhões de casos em 2024 e que 2.073 pessoas morreram. Outras 2.291 mortes estão em investigação. A incidência da dengue no país hoje é de pouco mais de 2.000 casos para 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde já considera que uma região do país está em epidemia de dengue quando se alcança 300 casos para cada 100 mil habitantes. Bom, o que o Ministério da Saúde disse para a gente foi o seguinte: uma emergência nacional de saúde pública não se justifica nesse momento pela disparidade dos casos entre os estados. Enquanto Minas Gerais já acumula 1 milhão de casos em 2024, estados como Roraima tiveram 281 casos. Além disso, números apresentados pela Secretaria de Vigilância na última terça-feira mostram que há uma tendência de queda de casos na maioria dos estados, o que significa que a epidemia vai começar a perder força. E qual é a opinião de especialistas em saúde pública sobre como a gestão petista vem lidando com a doença? Eu conversei com um médico sanitarista e com um infectologista, e ambos me disseram que a dengue é uma doença de difícil controle e que a decisão do Ministério da Saúde em não decretar emergência nacional é algo pragmático. Um decreto ajudaria, sobretudo, a acelerar a compra de vacinas. Mas no caso da vacina da dengue, há a indisponibilidade do fabricante, a empresa japonesa Takeda. É por isso, aliás, que a vacinação está restrita para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que é a faixa etária onde tem o maior número de casos. O governo está negociando uma transferência de tecnologia com a Fiocruz para tentar fechar uma produção nacional. Há outros esforços, como fábricas para a produção do mosquito Wolbachia, que é uma técnica que introduz essa bactéria no mosquito, porque é ela que impede que a dengue se desenvolva. Aí os mosquitos se reproduzem e a ideia é estabelecer uma nova população de insetos do bem, que não desenvolvem a dengue. Segundo os médicos, esse tipo de medida, que até então estava restrito a regiões como Niterói, precisa ser usado de maneira ampla no país para surtir resultados. E embora nesse momento uma emergência nacional não ajude tanto nessas questões burocráticas, isso seria importante, na opinião dos pesquisadores, para o governo conseguir se comunicar com a população de uma forma mais eficiente e reforçar campanhas de prevenção e de adesão à vacinação, que está abaixo do esperado. Ambos os médicos dizem que é preciso reforço nos atendimentos públicos e privados de saúde para um atendimento ágil. Também é preciso um acompanhamento mais minucioso de pessoas infectadas pela segunda vez, porque essas pessoas correm um risco maior de dengue hemorrágica e complicações. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, colaboração de Mariana Vick, participação de Isadora Rupp, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa.
Amanhã é dia de Extratos da Semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!